estados do nosso país. É um prazer muito grande nessa geração de conteúdo e nesse início quero também cumprimentar todas as pessoas que já estão nos acompanhando. Tivemos um breve atraso em razão de questões técnicas, mas estamos agora aqui para poder fazer um diálogo hoje de temas importantes. O WCast nós vamos cuidar de temas como das cidades, da sustentabilidade e também do agronegócio. Bem amplo, no sentido de que a gente possa trazer pessoas, dialogar com pessoas e falar a respeito de temas que pode melhorar a vida de cada um de nós e também implementar algumas ideias, inovações para a nossa nação, para o nosso país. E é nesse contexto que eu quero convidar você que participe com a gente, você que está chegando também nos contemple, dando a oportunidade de audiência, comunicando as pessoas. É o primeiro podcast que nós estamos fazendo hoje e quero pedir a você que nos ajude a divulgar, porque vamos difundir ideias inovadoras nesse país. Vamos falar de vários estados, de várias cidades e hoje o tema que eu quero tratar com você é de reforma urbana, desenvolvimento urbano, desenvolvimento das cidades. Isso está ligado ao objetivo da pessoa humana. Critérios que até a ONU tem trabalhado na questão da reforma urbana, onde a gente pode, sem dúvida, trazer no nosso dia a dia aqui. E você que vai participando conosco, vai chegando e vamos poder falar das cidades. Nós estamos agora ao vivo, podendo comunicar com muitas pessoas. Vamos ter uma duração entre uns 45 minutos, tratando de assuntos. E fiz um convite a um arquiteto e urbanista, Edson Cardoso, que é uma pessoa que tem dedicado a sua vida ao desenvolvimento das cidades, com um trabalho muito grande na questão do plano diretor. E como tive a oportunidade também de desenvolver alguns trabalhos relacionados ao plano diretor das cidades brasileiras, hoje eu tenho a oportunidade de poder conversar com meu amigo, o arquiteto urbanista Edson Cardoso, de Maringá, mas que faz trabalho em várias cidades do Brasil. Como está, Edson? Tudo bem? Tudo bem, Wilson. Obrigado aí pelo convite e vamos juntos, sim, né? Colaborar para que a gente possa ajudar no desenvolvimento urbano, na reforma urbana, como você mesmo falou, né? O trabalho do arquiteto urbanista está muito ligado nessa área, né? Obviamente. E ele deve, então, em cada cidade desse país, né, se interessar, tá, por isso, porque, sem dúvida nenhuma, o cuidado com o desenvolvimento urbano, com a reforma urbana, vai levar a qualidade de vida a essas cidades, aos moradores, e isso tem muito valor, né? Então, eu penso que, se nós pudermos aqui estarmos incentivando, né, arquitetos e urbanistas, né, por esse Brasil afora aí, que possam entrar nessa área e atuar, será muito importante. Sem dúvida. Edson, é importante, né, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente procurar passar para que as pessoas entendam como é o desenho, como foi dado aos gestores públicos das cidades para poder instrumentalizar o desenvolvimento. Então é bom destacar a Constituição de 1988, que criou todo um plano de políticas urbanas visando o bem-estar das pessoas. A Constituição Federal, ela desdobrou nos artigos ali 182, 183, a oportunidade de que uma legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, viesse a fazer uma lei. Essa lei foi dada o nome de Estatuto da Cidade. Então, você que está acompanhando, então nós temos hoje uma lei federal que ela estabelece critérios de políticas urbanas que os gestores públicos de todo o país, são 5.560 municípios mais ou menos no Brasil, dividido aí por esses estados membros da federação e mais o Distrito Federal, aonde existem critérios. E a competência, ela é, ao mesmo tempo, supletiva e, às vezes, competência exclusiva dos municípios. Então, cai nas mãos do gestor público municipal, dos prefeitos, e também dos vereadores, quando vão fazer essas tratativas relacionadas aí à legislação municipal. Mas a lei municipal mais importante é o plano diretor, é o direcionamento. Não é verdade, Edson? Sem dúvida, né? Sem dúvida é um arcabouço de leis
muito valioso, né, o plano diretor, porque ali o município consegue expressar as áreas que ele quer desenvolver, as áreas que ele quer valorizar. E falando em áreas, nós estaríamos falando, Wilson, em áreas urbanas, em áreas econômicas, em áreas que se integram, né, de uma forma que juntas, bem cuidadas, elas possam promover o desenvolvimento desta cidade. Então, o plano diretor é um arcabouço de leis, como eu falei, que tem por obrigação no Estatuto das Cidades, que você mencionou, ser revisado a cada 10 anos. Esse é o prazo, né? 10 anos, de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos. Este prazo é o prazo máximo. Mas pode ser antes também, conforme a demanda, a necessidade. Perfeitamente. Aí é que a gente entra, né, naquela situação de que a cidade pode ter uma governança próxima, vinculada a esse plano diretor, e ano a ano ela vá fazendo esse controle do desenvolvimento urbano que está acontecendo na cidade e possa então interferir de uma forma ou de outra, usando essas leis contidas no plano diretor, para ir corrigindo, direcionando, melhorando, para atingir os objetivos que, obviamente, o município, através do prefeito e vereadores, colocam como objetivo, né? Exatamente. Bom, nós estamos conseguindo fazer a transmissão ao vivo agora, estamos na nossa página, correto, André? E também pelo Instagram. Então, você que está nos acompanhando pela página, da nossa página do Facebook e também do Instagram, eu quero cumprimentar a todos, né? Agradecer aí a oportunidade da audiência. E se você puder, como é o nosso primeiro, nós estamos fazendo, compartilhar. E ali na setinha, no aviãozinho, chamar o pessoal, vai chamando pessoas. Nós temos um tempo aqui para estar conversando. Hoje o tema é muito relevante, é a questão das cidades, né? Nós estamos falando do planejamento urbano, do desenvolvimento das cidades, isso que diz respeito a mim, a você, independente da cidade que a gente esteja, seja uma cidade pequena, seja uma cidade de médio porte ou uma grande cidade. Também vamos falar das metrópoles, muito importante. E às vezes a gente fala muito, né, do planejamento urbanístico, do plano diretor das cidades e esquece de falar do município. Há também um viés para tratar do município como um todo, né? Da zona rural, por exemplo, também está dentro do plano diretor. Não, sem dúvida, o plano diretor trata da área urbana e trata da área rural, né? As estradas, cascalhamento, viabilidade de safra. Exatamente, possibilidades de construção, obrigações para uso do solo, né? Também atinge a área rural, porque ela é tão importante quanto a área urbana quando você diz e trata da qualidade de vida, né? A maioria da população, claro, mora na área urbana, mas a área rural também tem sua importância e deve ser bem cuidada. Bem cuidado. André, você tem como jogar aquela questão do livro da capa aí ou não? Faz favor, me passe aqui, nós temos um trabalho, tem como colocar? Esse trabalho pega nessa câmera geral. Então eu tive a oportunidade com o meu querido amigo, com coautoria Jovi Vieira Barbosa, também, algum tempo atrás, a gente falar do plano diretor, né, em face do meio ambiente artificial. Está no ar? Então você que está acompanhando, esse é um modesto trabalho que nós fizemos já há alguns anos. Inclusive eu estou atualizando com a nossa equipe, coordenado pelo Paulo Roberto Neto. Nós estamos organizando da nossa equipe aqui um novo livro, instrumentalizando também uma divisão da importância das cidades do Brasil, que nós vamos estar impactando todos os municípios brasileiros para dizer o seguinte, gente, preciso mudar o conceito, a mentalidade das cidades. Atenção, senhores gestores públicos, prefeitos, vereadores, entidades representativas, industrial, comercial, articulação é preciso ser feito para que nós tenhamos cidades melhores para cada um de nós. Nesse conceito, Edson, o que você imagina, por exemplo, numa articulação de participação das entidades, você que também é ligado ao CODEM, que é uma instituição que foi criada no sistema de Maringá, no Paraná, onde cidades, gestores de outros lugares vêm para cá, que é uma integração entre poder público, gestão pública,
com o setor privado? Olha, Wilson, realmente essa integração é valiosíssima, né? E é muito fácil até de explicar por quê. O prefeito, ele tem muita coisa para decidir, muita coisa para correr atrás, e ele tem 4 anos, ou talvez na reeleição 8. Isso a nível de desenvolvimento urbano de uma cidade é muito pouco tempo, né? A visão que nós temos no urbanismo é desenvolvimento a longo prazo. O CODEM de Maringá, ele faz esse papel. Ele está sempre ali, seja com esse prefeito, com o próximo que vai vir, com o outro que virá daqui 10 anos. Então, nós temos dentro do CODEM, aqui de Maringá, um trabalho de planejamento estratégico para o desenvolvimento de Maringá, por exemplo, que direciona esse desenvolvimento até Maringá fazer 100 anos. Né? É uma visão de futuro, pensando no futuro, né? Não dá para administrar uma cidade pensando durante um mandato de 4 anos, né? Exato. E o prefeito sempre muito respeitado pelo CODEM, porque isso é uma parceria de fato. O prefeito é o detentor do voto, o detentor do mandato, representa todo o povo. E o CODEM, que são um agrupamento da sociedade civil organizada, se coloca a par do prefeito para gestar os problemas, propor alterações, buscar alterações, sempre no sentido de propor e levar ao prefeito. E o prefeito, então, estuda com todo o seu staff, né, secretariado, etc., e aí faz o direcionamento final. Curitiba, que é a capital do Paraná, tem o IPUC, né, que é um instituto que acaba fazendo uma contribuição, eu sei que não é exatamente igual ao sistema aqui de Maringá, mas o IPUC também tem dado bons exemplos, né? Porque Curitiba passa de um prefeito para o outro e, por exemplo, na questão do transporte coletivo de Curitiba, continua buscando a viabilidade do desenvolvimento dentro de um planejamento futurístico, né? Sem dúvida. E esses institutos, né, de pesquisa e de planejamento urbano que as cidades podem ter e, ao meu ver, devem ter, eles são valiosíssimos, né? Normalmente são autarquias municipais, né? Agora, recentemente, eu fui o diretor-presidente do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, né? Montado na gestão anterior do atual prefeito de Maringá, e que logo após 2 anos de montado me convidaram e eu entrei e conseguimos então acelerar esse Instituto de Pesquisa e Planejamento, inclusive absorvendo para o Instituto, para o IPLAN, o planejamento da revisão do Plano Diretor de Maringá, que está em pleno desenvolvimento atualmente. Perfeito. Eu quero, aproveitando aqui falando de institutos, destacar também o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que faço parte. Nós temos feito, né, um trabalho numa somatória de pessoas contribuindo de todo o país, onde a gente articula as contribuições legislativas, contribui também no aspecto do planejamento urbanístico propriamente dito, que além de pessoas com formação do direito, advogados, temos promotores de justiça, de promotorias do direito urbanístico, né, ligado ao desenvolvimento, temos também arquitetos, urbanistas, falando de urbanificação de regiões, mas também falando de legislação para poder desenvolver. Então, o plano diretor, que é a lei municipal, eu gostaria de ver agora, André, se é possível a gente colocar, só para a gente exemplificar na tela, a questão do plano diretor. Está lá no ar. Então, você que está aí vendo, você vai ver a distribuição que eu quero entrar agora, Edson, para que as pessoas possam nos acompanhar, que o plano diretor, ele se divide ali em 3 pilares, como você está vendo aí. O planejamento urbanístico, um pilar. O segundo pilar, legislação municipal. E o terceiro pilar, governança e planejamento, que é onde a gente vai falar um pouquinho desse tema também. Mas, aproveitando a tua estada aqui, Edson, e por fato de ser arquiteto, planejamento urbanístico, qual a relevância disso de estudar as vias públicas, as ruas, os eixos, onde se constrói a questão industrial, a questão residencial, onde é eixo comercial,
aonde, por exemplo, vai fazer um traçado de transporte coletivo de região metropolitana, por onde passam os ônibus, vias exclusivas para ônibus. Então, esse primeiro pilar que eu gostaria de que você desse um foco no planejamento urbanístico. Bom, isso aí é de uma importância enorme, né? Porque um bom planejamento urbano de uma cidade faz com que tudo que tenha que acontecer na cidade flua e flua de maneira agradável, de maneira correta, né? Ou seja, o trânsito tenha a velocidade correta, não seja um trânsito engarrafado, né? Que você tenha temperatura ambiente na cidade agradável quando você cuida, por exemplo, da parte de árvores, né? Então, o paisagismo da cidade. Isso é muito importante, né? Então, o planejamento urbano correto, bem feito, ele faz com que a qualidade de vida possa acontecer na cidade. Como você falou, planejar uma área onde vai acontecer ali a área industrial, onde vai acontecer a área comercial, onde vai acontecer a área hospitalar, e como essas regiões da cidade se conectam e conversam, aonde as pessoas vão morar, e tudo isso, Wilson, tem que ser assim, cuidado e revisado, né? Por isso que o plano diretor tem a sua uma revisão, uma revisão. Que no máximo de 10 anos, repetindo, mas pode ser antes, exato, demanda. Porque, só para dar um exemplo, antigamente os moradores iam aonde as indústrias estavam. Hoje nós já sabemos que é o contrário. As indústrias tentam se instalar onde os moradores estão, para que ele fique próximo e possa trabalhar. Então a revisão do plano diretor é necessário. Absolutamente necessário. A gente fala do estado do Paraná, um estado relativamente novo, né? Nós tivemos aqui pessoas que fizeram o planejamento urbanístico, por exemplo, na região norte e noroeste do Paraná, os ingleses para cá vieram, mas temos metrópoles, grandes cidades que não tiveram a oportunidade de ter um planejamento, até porque houve convergência de interesse vinda de pessoas de tantas regiões sem estrutura e sem planejamento urbanístico. Me refiro agora aos morros, por exemplo, do Rio de Janeiro, algumas localidades de São Paulo, já que nós estamos com o objetivo de falar para todo o Brasil. Você vê muito mais complexo se organizar uma situação onde pré-existe problemas de ausência de planejamento urbanístico. Como fazer aí? Realmente é um desafio muito grande, né, para essas cidades. Porque a formação das cidades, né, na nossa história, elas acabaram acontecendo aonde as rodovias daquela época, né, que não eram rodovias porque não haviam rodas a não ser as das carroças, né, aonde elas se encontravam. Porque aonde as estradas se encontravam... Nascia ali uma cidade. Era um ótimo local para fazer troca, porque eu trazia as mercadoria, o produto, de um lado, de outro e comercializava. Maringá nasceu do contrário. Maringá, nós tivemos o privilégio de nascer na planta, foi planejada pelos ingleses. Avenidas largas, né? Arborização. Mas assim mesmo, tá? A cidade ganhou um ímpeto de crescimento e começou a sair fora daquele perímetro pré-planejado e durante algum tempo preocupou-nos. E o CODEM correu atrás disso, de fazer um planejamento urbano desta área toda para que se integrasse com a cidade que já estava acontecendo. O Edson, me vem à mente aqui a região centro-oeste. E nesse encontro que você falou das estradas, né, que as pessoas faziam as trocas dos seus produtos e tal, também muitas cidades nasceram às margens dos rios. As pessoas iam para próximo dos rios. Então, me vem aqui à mente a grande cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, capital do Mato Grosso, onde passa ali o rio Cuiabá, praticamente dentro da cidade, dividindo Cuiabá e Várzea Grande. Mas quando nós vamos para outras regiões do estado do Mato Grosso, por exemplo, a região norte, nós encontramos cidades mais planejadas. Eu faço referência a Sinop, que tem uma conexão com Maringá, a Sorriso, podemos falar de Primavera do Leste. Mas algo que me chama a atenção. Por exemplo, na região norte do Mato Grosso, a BR-163, ela vai cortando o norte do Mato Grosso
E dali, em vários pontos, vão se formando cidades. Tem Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e por aí vai, Sorriso, Sinop. Então as rodovias, elas cortam as cidades. Quer dizer, é uma outra dificuldade dentro desse plano para fazer a adequação, afastar o risco do trânsito e assim por diante. Sem dúvida. Depois que a cidade surge junto a uma rodovia, né, dessa expressão aí, tem que haver o cuidado urbanístico para fazer a devida proteção da área urbana, para que ela possa conviver com essa rodovia e que também preserve essa rodovia, porque ela existe ali exatamente para dar o transporte e não pode também ser bloqueada. Esse é um grande desafio. E o que acontece normalmente, né? A gente começa a ver com o passar dos anos que aquele pedaço de rodovia passa a ser uma avenida de dentro da cidade. Exatamente. E aí nós criamos um anel viário. São os contornos, né? Como temos aqui, contorno sul, contorno do norte. E aí nós poderíamos falar da Avenida Colombo de Maringá, que é uma cidade planejada e que a Avenida Colombo, que a gente conhece hoje como avenida, era a rodovia de ligação. Né? A cidade se moldou em volta dela e aí, com o passar do tempo, nós tivemos que tirar esse trânsito pesado de rodovia de dentro da cidade para jogar num contorno. Em planejamento me vem à mente Brasília, né? Brasília, a nossa capital federal, foi exatamente um planejamento, né? Uma cidade que tem até um desenho dela, né? Foi articulado, né? por aqueles Niemeyer, que trouxe o formato daquela cidade até no formato de uma aeronave, né? Isso. O lago. Então, quer dizer, uma cidade que é uma cidade belíssima, que é Brasília, que nós temos muito orgulho de ter a capital como é desenhado Brasília. Bom, você está acompanhando o WQuest, que nós estamos aqui trabalhando com o objetivo de trazer novos conceitos, uma nova mentalidade, planejamento urbanístico, desenvolvimento das cidades. Esse instrumento aqui, nós vamos falar de várias cidades do Brasil, vários temas, com o objetivo de contribuir. Lembrando que nós temos uma legislação federal que coloca às mãos de nós, cidadãos brasileiros, os munícipes, para poder fazer a sua cidade ficar melhor. E esse é um objetivo e é uma obrigação, não só dos seus gestores, prefeitos e vereadores, mas da sociedade civil como um todo. E por que não falar em direitos fundamentais da pessoa humana? Direito à habitação, direito a um transporte coletivo digno, direito de um trânsito adequado, e por que também não falar também dentro das cidades, falar da condição de empregos, dignidade? Parece que isso é fora. Não, está dentro do conceito mais amplo, a lato sensu, que são as cidades. E nesse ponto eu quero chamar a atenção da questão da governança e planejamento. Mas antes, eu quero pedir para você, chame os amigos, compartilhe, nos ajude aí, nós estamos inaugurando hoje esse instrumento que nós vamos tratar de tantos assuntos. E eu preciso da tua ajuda para que a gente possa difundir essas ideias. Cidades, plano diretor, o último pilar, quando nós falamos de governança. Você já colocou com muita cautela e conhecimento que nós temos um plano diretor, muitas vezes estático, um copia e cola. Os municípios, e aqui eu preciso fazer uma crítica contundente, fazer uma crítica construtiva. Muitas vezes os municípios, os gestores, para cumprir o seu dever ou obrigação legal, no prazo máximo de 10 anos, pega do município, de outro município, de outro município, é uma cópia, não faz uma adequação à cidade, há características diferentes. A cidade, uma pequena cidade é diferente de uma cidade média, uma cidade polo é diferente de uma cidade mais afastada. No entanto, veio o mesmo conceito, a mesma estrutura, e aí quem paga o preço de uma forma negativa é a população. Nós temos que acabar com isso no Brasil. Nós temos que fazer uma reflexão a respeito disso para dizer o seguinte: olha, nós precisamos estudar o plano diretor e nós temos que criar, nesse último pilar desse desenho, a governança que tem que ser subsistente, ela não pode parar.
terminou um plano diretor, nós temos que ter uma equipe de servidores públicos capacitados, a participação relacionada a essas pessoas que integram a sociedade e querem o bem da cidade, para que aquilo continue. Então, governança subsistente é o caminho, Edson? Sem dúvida nenhuma, né, Wilson? E você falou num assunto aí que eu julgo de extrema importância, na qual as pessoas de cada cidade, as entidades de cada cidade deveriam se reunir e correr atrás e trabalhar junto com o prefeito nessa linha que você comentou. O plano diretor é uma ferramenta fantástica que a cidade tem, e ela não pode ser usada só para garantir a legalidade da administração pública em continuar recebendo financiamento do Estado, do governo federal. Ela tem que ser usada como uma ferramenta que vai promover o desenvolvimento. Para isso, a revisão do plano diretor tem que ir além daquele copia-cola, como você falou. Tem que haver um estudo aprofundado do que a cidade é hoje, aonde ela quer chegar. Aonde ela quer chegar, aí que desenvolvimento econômico, que segmentos econômicos eu tenho que desenvolver, ajudar a desenvolver para que aconteça aquele desenvolvimento. Então, são coisas que vão além do copia-cola que existe no Estatuto das Cidades, que norteia uma revisão de plano diretor. A cidade perde uma chance enorme quando não chama a população, não chama a sociedade civil organizada para colaborar e fazer um estudo para um planejamento a longo prazo. Primeiro se faz isso para depois atender isso dentro da revisão do plano diretor. Em Maringá nós fizemos isso. Na minha gestão, eu fui 2 vezes presidente do CODEM em Maringá. Na minha gestão nós contratamos a PwC, a Price PricewaterhouseCoopers, e pagamos do bolso, a Sociedade Civil Organizada de Maringá pagou do bolso. E doou essa pesquisa, esse trabalho. Esse trabalho para o município. E por uma casualidade boa, né, depois eu fui na presidência do IPLAN para começar a revisão do plano diretor e me utilizei desse arcabouço fantástico que foi desenvolvido pela Price, porque a Price analisou a cidade inteira de Maringá, a região de Maringá, e olha, onde nós queremos chegar? Maringá vai querer chegar a ser uma cidade que vai ter isso como qualidade. Quais os segmentos econômicos que nós temos que desenvolver para que aconteça? No caso de Maringá, apareceu informática, que nós estamos fortíssimos já hoje, né? Saúde, educação, a parte financeira. Então, isso tudo foi elencado num estudo anterior ao plano diretor. Prévio, né? Planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, as cidades deveriam correr atrás disso e usar isso dentro da revisão do plano diretor. Porque aí o Estatuto das Cidades, que é fantástico, vai cumprir o seu papel de desenvolver e levar qualidade de vida aos moradores. Por quê? Porque vai cuidar do desenvolvimento econômico primeiro, né? Nós, como costumamos dizer em Maringá, que a gente adora fazer toda a parte de desenvolvimento social. Mas nós sabemos que antes eu preciso arrecadar dinheiro. A cidade precisa produzir, precisa ter emprego, renda, para que tenha a coleta dos impostos e aí distribua socialmente. Bom, você que está nos acompanhando ao vivo, nós estamos aqui abrindo as cortinas do WCast para trazer vários temas. Nós estamos fazendo um desenho, vai ter muito conteúdo. Nós vamos contribuir para o nosso país, as cidades. Vamos falar muito dessa reorganização das cidades, dos municípios brasileiros e também falar muito da questão do agronegócio que tem sustentado a economia desse país dentro de um viés de sustentabilidade. E você que está participando conosco, eu gostaria de pedir que nos ajude, por exemplo, a chamar mais pessoas, a divulgar e poder passar essas informações. São temas importantes que às vezes não é o tema tratado todo dia, mas olha, nós estamos vivendo todos os dias nas nossas cidades. Quando nós acordamos, nós vamos buscar a questão da energia. Mas que energia que é essa produzida? É pela concessionária? Será que nós não temos que falar da nossa cidade para ampliar as fontes renováveis de energia? Quando nós abrimos a torneira ali para colocar as mãos e receber a água
para aquela higiene inicial do dia, nós estamos também recebendo uma prestação de serviço que é de fundamental importância. Então, nós estamos falando disso das cidades, mas também não basta. As pessoas têm que ter casa, tem muita gente que ainda não tem habitação. Nós temos que falar da habitação, desse desenvolvimento, nós temos que falar do transporte das pessoas que vão ao seu trabalho e temos que falar de emprego. Então, isso é de responsabilidade social, sustentabilidade. Quando fala, né, o tema sustentabilidade, as pessoas ficam muitas vezes vinculadas à questão de ambiental. E ainda de forma restrita do verde. Não, ainda nem pensa no ambiental lato sensu, que está todo um contexto. Mas falar em sustentabilidade, eu quero falar também na questão social. Perfeitamente. Né? Preparar as pessoas para o mercado de trabalho, isso é gestão dos municípios, responsabilidade dos municípios. E se a gestão social nós estamos fazendo bem, nós temos que continuar. E aí vem a governança. Isso tudo é plano diretor, gente. Então eu quero pedir que você venha conosco para a gente impactar esse país com esses temas. E nós não vamos fazer apenas algumas coisinhas, algumas falas aqui, não. Nós vamos andar pelo Brasil, nós vamos falar, dialogar com as cidades brasileiras, com as autoridades públicas dos municípios de cada estado e vamos, obviamente, usar desse instrumento aqui também, onde a gente não vai fisicamente, vai a nossa imagem. Mas olha, nós falamos aqui de gestão participativa, nós já falamos de governança. Eu queria também chamar muita atenção dessa questão da cidade do ponto de vista econômico. Fala-se muito assim, alguém vai participar, um tem o sonho de ser prefeito, outro tem o sonho de ser vereador da cidade, o outro tem o sonho de representar a nível estadual, outros têm vocação para ser empresário, comerciante, profissional liberal. Mas e aí? Como que é essa articulação? Eu quero ouvir primeiro você, para depois fazer alguns comentários. Como é essa articulação? A cidade e sua economia. Olha, eu penso muito, Wilson, na cidade como um grande organismo vivo, né? Por quê? Vivo porque ela se modifica no dia a dia. Ela cresce, nasce um bairro, nasce um edifício, nasce uma residência, nasce um hospital, é um organismo vivo. E para esse organismo funcionar, nós temos aí inúmeros players, né, que fazem parte desse dia a dia da cidade, como você mesmo comentou. Precisa do prefeito, precisa do vereador, precisa do empresário, precisa do trabalhador, né, precisa do comércio, da indústria. E aí, o que quer dizer isso, precisa? Quando você fala precisa, você tem que dizer urbanisticamente que eles têm que existir e estar no lugar certo para se interrelacionar e serem mais produtivos, né? Não vai dar certo você colocar a indústria aqui e a 20 quilômetros o bairro residencial das pessoas que vão trabalhar lá, porque só o tempo que ele vai demorar... De transporte, né? De locomoção. E a sustentabilidade? Quanto óleo diesel queimado aí para transportar essas pessoas todas? Isso não tem sustentabilidade. Então, realmente, um organismo vivo, que é a cidade, tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, e é através do plano diretor, que é isso que nós estamos comentando hoje aqui. Eu tive a oportunidade, quando exerci a diretoria do BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, e eu era diretor de operações, e tratei muitas questões de desenvolvimento. À época, o BRDE, que temos sede em Curitiba, sede também escritórios e agência em Florianópolis e em Porto Alegre, e um escritório no Mato Grosso do Sul. E nós tratamos muito da questão de desenvolvimento do setor privado. E lá eu comecei a pensar, dialoguei muito com o setor do agronegócio, com o sistema cooperativista do sul do Brasil, que é um sistema extraordinário, que alavancou o desenvolvimento da região sul. Então, uma referência muito grande às cooperativas do sul do Brasil, e nós tratamos muito a respeito disso. Mas eu comecei a perceber que o banco, à época, ele precisava mais. E aí, a Organização dos Estados Americanos começaram a articular que denominaram como o Habitat 1, Habitat 2,
foram encontros mundiais em vários países, em cidades diferentes do país, eu tive a oportunidade de participar nessa sequência. E, por exemplo, foi no México, teve nos Estados Unidos, teve aqui na América do Sul, e lá nós tratamos da questão da reforma urbana. Esse era o tema. Como agora a COP vai 27, a COP 27 vai ser no Egito, tratar, ver como que vão colocar para fazer essa questão da sustentabilidade. E lá eu pude perceber o seguinte, que faltava um financiamento do banco, e nós criamos daí ali o BRDE Municípios, para justamente financiar obras estruturantes de desenvolvimento de articulação nas cidades. Foi uma grande acertada. A visão não só das cidades, mas das cidades que compõem a região metropolitana, como nós temos de Curitiba, nós temos a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, a região metropolitana de Maringá. Então nós trouxemos esse conceito para poder financiar os municípios. Mais do que isso, pude perceber que as cidades, elas têm carência de uma articulação, tem muita coisa que está pronta, mas não tem a conexão, a interligação, captação de recursos, como articular a captação de recursos para o setor privado, que quem gera empregos é o setor privado e não o público, mas também a captação para o setor público, numa integração de propósitos, que é o que você falou. Mas isso depende do plano diretor, depende de visão administrativa e do desenvolvimento econômico e do planejamento da cidade. Sem dúvida, né? E falando do setor público, Wilson, acho que é importante a gente dizer, é extremamente importante a governança pública, né? O gestor público, porque ele não vai gerar o emprego, mas ele vai proporcionar. Indutor, ele vai induzir. E aí, quando você comenta da tua época do BRDE, trazendo financiamento para que a cidade possa fazer desenvolvimento estruturante, né? O que é um desenvolvimento estruturante? É uma preparação inicial para que tudo se aconteça num desenvolvimento sequência, aonde ele foi implantado. Isso cabe ao município. Então, essa visão de trazer ao município este financiamento para essas atividades estruturantes da cidade é fantástico. E o município, cabe ao município, cabe ao gestor público ter essas leis para direcionar o desenvolvimento. Ele não vai lá construir um prédio, uma indústria disso, uma indústria daquilo, mas ele vai permitir que lá possa ser feito. E aí, quem quer fazer vai se interessar. Vai atrair o investimento. Porque é um local bom, é um local bem planejado. Viabilizado. E aí ele se coloca lá. Quando o gestor público fala, não, a tua indústria tem que ser a 50 quilômetros de onde mora o teu trabalhador, o industrial fala, muito bem, eu vou procurar uma outra cidade para levar a minha indústria. Então, você vê o grau de importância que tem o gestor público que coordena e faz a revisão do plano diretor. Quando você falou do plano diretor, falou de leis, né? Dessa questão mais ligada ao aspecto urbanístico, me veio à mente a legislação municipal de incentivos fiscais. Ótimo. Como que a cidade vai atrair novas empresas que vão gerar novos negócios? Ela precisa estar preparada para isso. Ela precisa ter um contexto de buscar, de instrumentalizar tudo aquilo que o constituinte e depois o legislador deu no Estatuto da Cidade, deu assim com as duas mãos para as cidades. Olha, façam e façam bem feito, né? Estabeleçam um equilíbrio de sustentabilidade entre o maior e o menor. Não deixe uma cidade de exploração dos seus trabalhadores, não jogue na periferia, sem equipamentos, né, comunitários, pessoas para que morem sem dignidade. Não coloque pessoas para morar em regiões onde não tem o asfalto, loteadores que querem investir, que querem desenvolver e ganhar o seu valor, ok, mas vejam, você tem que dar a sua contrapartida. Não se aprove loteamentos sem asfalto, sem saneamento, sem planejamento. Então, se nós não temos um plano diretor, né, Edson, isso tudo pode ser jogado no ralo, e tem muitas cidades que estão perdendo a mão
por falta de um plano diretor. Sem dúvida. E por falta de um plano diretor bom, um plano diretor que vise um desenvolvimento a longo prazo. Porque a maioria consegue o seu plano diretor. Vai lá, faz um copia e cola do que está dentro do estatuto da cidade e perde a grande chance de fazer um desenvolvimento da sua cidade. Bom, você está nos acompanhando aqui ao vivo, nós estamos no WQuest, onde você pode participar conosco. Eu agradeço muito toda essa participação. Hoje é o primeiro dia, a gente vai melhorar em alguns aspectos, mas gerar conteúdo. O nosso propósito aqui é falar de temas que não estão sendo falados, temas que às vezes são ignorados, ou a maneira de se fazer. É dar um alerta para a população, mas também para os gestores, né? Que há meios. E aí nós não vamos falar apenas de questão local, nós queremos falar dos municípios do Brasil. E você pode aí compartilhar com as pessoas. A gente se preparou para gerar esse conteúdo. Eu quero já no início do ano também a gente brindar o Brasil, vamos sair por aí. Quero que você, Edson, esteja comigo, com a tua equipe, para a gente falar cidades brasileiras. Nós podemos fazer mais. Às vezes a gente fica num debate tão superficial e não vai na essência do que precisa das cidades. Eu olho às vezes para a nossa querida Maringá e olho aqui para a região metropolitana, que está aqui Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, Floresta, aguardando aqui a duplicação para Iguaraçu, e eu fico pensando, qual é o plano diretor dessa metrópole, dessa região metropolitana? Apenas um desenho administrativo? Será que nós não temos que dialogar? Será que os gestores públicos, com todo respeito, são todos meus amigos, será que eles estão dialogando quanto à questão da segurança? Como é que está sendo articulado o transporte? Será que é só isso? É superlotação de ônibus? É isso que nós merecemos? Por exemplo, um trânsito difícil? Não, nós merecemos muito mais. Habitação, oportunidade de trabalho, governança do plano diretor. Mas aqui é apenas um exemplo. Nós temos que estender isso para a região norte, para a região nordeste do Brasil. Centro-Oeste, já falei, região sul também tem muitos municípios. E nós podemos articular, uma hora dessa eu quero falar um pouco de bancos de desenvolvimento regional, que nós precisamos falar disso, né? Captar recursos para trazer infraestrutura. Não, sem dúvida, eu acho importantíssimo que todos os que estão nos assistindo consigam entender a importância e a relevância deste tema, né? Porque o objetivo final é aquele divulgado por uma pessoa hoje, Wilson, que é tido como um ícone no desenvolvimento urbano, no planejamento urbano mundial, que é o Jan Gehl, né? O lema do Jan Gehl é cidade para as pessoas. Perfeito. Né? E como se faz uma cidade para as pessoas? Dependendo da cidade, são ações, né? Se você pegar uma cidade, por exemplo, na Europa antiga e que com desenvolvimento grande, por exemplo, Bruxelas, Estocolmo, o que é fazer uma cidade para as pessoas? Diminuir o veículo na rua e colocar as pessoas para andar junto com a bicicleta. Isso, Edson, é saída para o mundo todo? Não, não. Quando você chegar lá na África, você não vai poder fazer isso numa cidade da África para devolver essa cidade para as pessoas. São outras coisas que precisam ser feitas primeiro. De repente, o desenvolvimento econômico antes, para angariar o recurso e tornar a cidade para as pessoas. Então, essa visão, as cidades, os gestores públicos têm que ter como uma meta para que consiga fazer a cidade para as pessoas. Você me inspirou aqui para te convidar também. Nós vamos fazer uma reunião do Zicosur. Eu participo do Zicosur. O que é o Zicosur? É um conselho de desenvolvimento público-privado que é integrado por 7 países da América do Sul, 71 províncias, estados, lá se chamam províncias, como fossem os estados membros aqui. Aqui no Brasil, nós temos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, são 5. Bolívia são departamentos que se chamam, e Argentina, por exemplo, províncias. E eu hoje presido uma comissão lá de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então eu vou te convidar já de plano para a gente poder fazer uma reunião com todo esse pessoal lá,
para falar na América do Sul a respeito de inovação do planejamento urbanístico. Maravilha. Quer dizer, Maravilha. a gente tem bons exemplos na Europa, temos grandes necessidades na América, por exemplo, principalmente na América do Sul e alguma parte aí da América Central. Mas você que está nos acompanhando, a gente está tentando gerar conteúdo, agradecendo aí a audiência e dizendo para você que nós vamos continuar falando dos temas. O nosso propósito, nosso objetivo aqui no WCast é falar das cidades. Nós vamos estar reiterando vários pontos das cidades, falar de sustentabilidade do agronegócio, quer dizer, uma integração cidade e o meio rural, que é desenvolvimento para o Brasil. Bom, nós já temos aqui 33 minutos, mas são 43 minutos que nós estamos falando aqui ao vivo. E te agradecer muitíssimo a tua participação, o teu desprendimento, além de contribuir com a cidade de Maringá e outras cidades do Brasil, também dedicar esse tempo aqui para a gente poder falar para as pessoas. É uma maravilha, é um prazer, né? Quando a gente fala quando você está fazendo aquilo que você gosta, você não vê nem o tempo passar, né? Foi um tempo muito agradável poder contribuir com você, te parabenizar por essa iniciativa sua. Obrigado. Ela é muito importante, com certeza relevante e vai frutificar, trazendo desenvolvimento para muitas cidades do Brasil, com certeza. Muito obrigado. Então você que nos acompanhou, muito obrigado. Hoje geramos esse conteúdo aqui para as cidades brasileiras e quero que você fale com as pessoas nas próximas oportunidades. Inicialmente a gente fala com os amigos, com os mais conhecidos, isso vai se desdobrando, mas a nossa meta é impactar o país com o nosso propósito de desenvolvimento sustentável das cidades. Tem muita gente boa pelo Brasil e pelo mundo falando que é possível a gente ter cidades melhores, gerando qualidade de vida, cuidando do planeta. E é isso que nós queremos. Mas uma cidade justa do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social. Então, muito obrigado. Eu sou o Wilson Quinteiro, advogado e um pensador que é possível fazer melhor e lutar por propósitos fundamentais para a pessoa humana. Um grande abraço e a gente se vê.